Oi pessoal, como estamos? Bom, conforme eu prometi para vocês, vou fazer esse vídeo que tá baseado no slide que eu coloquei aqui no grupo para vocês e que eu já passei em sala, tá? Que é sobre a introdução à genética e alguns conceitos que vocês precisam, que são bem básicos para a gente dar desenvolvimento a entender o que é a genética, tá bom? Então assim, vamos fazer um teste primeiro. Se vocês gostarem, eu vou precisar desse feedback depois. Se vocês gostarem, eu posso fazer outros, tá? Como eu falei, é tudo bem simples. Eu tenho quase nada de recurso, não tenho quadro, não tenho nada, então eu improvisei com algumas coisas aqui que são os brinquedos da minha filha, tá? Então, assim, se vocês gostarem, vocês me deem esse feedback, tá? Se tá aprovado ou não, que daí eu posso fazer outros se vocês gostarem, tá? Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, deixa nos comentários aí, ó, parecendo blogueirinha, né, de fim de mundo. Deixa aí, comenta que depois a gente vai amadurecendo a ideia, tá bom? O vídeo tá baseado no slide que eu deixei pra vocês, então se vocês puderem seguir com a aula pelos conceitos, pelo celular, pelo computador, ou mesmo pelos tópicos anotados no caderno, já vai ajudar bastante, tá bom? Vou tentar ser bem breve, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou pular para aquela parte em que eu inicio com vocês falando dos 6 conceitos principais, tá? Do que é a genética, tá bom? Então, assim, o que é a genética? A genética, ela é o estudo dos genes e da hereditariedade que vai fazer a gente entender como é que essas características elas são passadas de pais para filhos, tá? Então aí eu lanço para vocês a seguinte pergunta: se vocês pudessem mapear o DNA de vocês para saber se vocês futuramente têm probabilidade de ter uma doença genética, algum tipo de câncer ou algo do tipo, vocês teriam coragem de fazer? Será que a gente saberia lidar com uma possibilidade dessa? Daqui, sei lá, 10 anos eu tenho uma propensão muito alta de ter um câncer de mama, por exemplo. Será que a gente saberia lidar com isso? Então a genética, ela traz essa possibilidade pra gente, tá? Então, assim, eu coloquei alguns conceitos para vocês, tá? E aí, o primeiro conceito de genética é o seguinte: essas características, nem todas nós podemos passar de pais para filhos. Então, toda característica genética é aquela em que ocorre a alteração do meu DNA. O que é o DNA? O DNA é aquela fita dupla hélice que está dentro do núcleo das nossas células. O DNA ele é feito de 4 bases nitrogenadas, que é quem? A adenina, a citosina, a timina e a guanina, tá? Quando eu tiro uma delas do lugar, ou quando eu pego uma delas e junto com outra, ou quando eu simplesmente troco uma delas de lugar, eu estou alterando o meu DNA. E isso tem uma propensão muito alta de desenvolver algum tipo de doença, algum tipo de síndrome ou algo parecido, tá? Então, assim, tudo que altera o meu DNA é genético, tá? Só que, vou dar um exemplo. Eu sou branquinha, eu pego o sol, não me cuido, não uso protetor e vamos supor que essa radiação solar ela afete a minha pele e faça com que eu desenvolva um câncer de pele, né? O câncer de pele ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o meu DNA. De alguma forma ele vai alterar o meu DNA, ele vai mexer com as bases nitrogenadas do meu DNA e vai fazer com que afete o meu material genético. Só que eu desenvolver o câncer de pele não significa que eu posso passar isso para os meus filhos. Isso é muito relativo. É só 20% dos tipos de câncer existentes, né, que a gente conhece, que é passado de pai para filho. Não significa que, por exemplo, os teus avós, os teus pais tenham algum tipo de câncer, não significa que você vai ter ou que seus filhos vão ter, tá? É tudo muito variável. Não é uma certeza, claro, só fazendo o mapeamento do material, como eu expliquei para vocês no começo. Então, assim, é tudo muito relativo. A característica em que eu consigo passar as minhas informações, né, para os meus filhos, a gente vai chamar de hereditariedade. Então, tudo que é hereditário é quando eu consigo passar informação de pai para filho, tá? Só que o que acontece? Nessas minhas bases nitrogenadas, eu tenho as minhas 4 moléculas, né? Então, o que acontece? Pode ocorrer de uma dessas
uma dessas minhas 4 bases, dela não alterar o DNA, dela só mudar a função dela por conta de uma reação química do organismo simples. O que pode acontecer? Se não alterou o DNA, a alteração do DNA a gente vai chamar de característica genética. Quando ela só muda a função por conta de uma reação química do organismo, nós vamos chamar de epigenética. É quando não ocorre a alteração do DNA. É quando ela só altera a função dela de alguma forma por conta de uma reação química que o nosso organismo trabalha a todo momento. E aí nós vamos chamar de epigenética, tá? O termo congênito, o que é ter algo congênito? O bebê, ele pode nascer ou pode desenvolver logo após o nascimento algum tipo de doença genética, ou pela mãe ou por uma outra característica, e isso nós vamos chamar de congênito. O bebê que tem essa propensão a pegar uma doença, né, da mãe, por exemplo, ou desenvolver logo após o seu nascimento, nós vamos chamar de congênito. E aí eu coloquei para vocês dois conceitos para vocês entenderem a diferença entre doença e síndrome, tá? E não confundam, por favor, que são termos totalmente diferentes, tem que ter cuidado em utilizar eles na fala de vocês. Então, assim, o que é uma doença? Uma doença é algo que vai alterar o meu estado de saúde. Exemplo, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Nós estamos sofrendo uma pandemia global, a expansão desse vírus muito rápido, tá? De uma forma global, nós podemos dizer que é uma doença. Por que a gente pode usar isso como exemplo? Porque a pessoa que ela tá com Covid-19, por exemplo, ela pode sofrer de algumas alterações de saúde. A doença, o vírus, ele ataca principalmente o trato respiratório, então as pessoas elas ficam com dificuldade de respirar, ou seja, isso altera o estado de saúde da pessoa, então logo a gente pode dizer que é um tipo de doença, tá? Como que acontece a síndrome? Eu dei o exemplo para vocês na sala sobre a síndrome de Down, por exemplo. Nós somos compostos por 46 cromossomos, né? São 23 pares de cromossomos que formam o nosso DNA. Para quem tem a síndrome de Down, por exemplo, são indivíduos que têm 47 cromossomos. Então, a formação de um cromossomo a mais desenvolve a síndrome de Down. Por que a gente não pode dizer que uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, é uma pessoa doente? Porque uma pessoa com síndrome de Down é uma pessoa tão saudável quanto nós. Ela pode desenvolver atividades, ela pode conviver com as pessoas, ela pode fazer o que nós fazemos normalmente. A diferença é que ela tem alteração no DNA que dá a ela suposições diferentes, dá a ela um estado genético diferente, tá? Existe essa diferença e não vamos usar termos como problema mental, retardo mental, né? São pessoas que têm um déficit cognitivo mais baixo do que o normal, tá? Então, assim, a diferença entre doença e síndrome é essa. Eu dei para vocês também o exemplo sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né? Mas por que a AIDS não é uma síndrome se ela tem o nome de síndrome, né? Porque o vírus da AIDS, quando ele infecta o corpo de uma pessoa, ele ataca as células de defesa do corpo da pessoa, né? Que são os leucócitos. Então, o que acontece? A pessoa, geralmente, eu acredito que vocês já ouviram falar nisso, a pessoa ela não morre propriamente dita do vírus da AIDS. Ela morre por conta da baixa do sistema imunológico que ela está sofrendo. Então, geralmente, a pessoa que ela tem AIDS, ela vai sofrer com uma pneumonia ou com outro déficit que o seu corpo esteja sofrendo por conta da baixa imunidade que a pessoa fica. Porque se o vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, então a pessoa fica com o sistema baixo e faz com que qualquer gripezinha se torne uma pneumonia ou algo bem mais grave, tá? Então vamos lá. Vamos pular para o primeiro conceito lá, tá? Gene. O que é um gene? O gene é um pedaço do DNA com informações. Então, assim, nós temos 46 cromossomos, que eles são ligados em pares. Eu vou usar para vocês aqui. Roubei o brinquedo da minha filha, tomara que ela não apareça aqui. Vamos lá, aqui, ó. Vou usar como exemplo.
tá bom? Achei tão bonitinho. Vou montar aqui pra vocês, ó. Vamos supor que isso aqui seja um cromossomo X, tá? Cromossomo X. Nós temos cromossomo X e temos cromossomos Y. Meu Deus, um Y. Faz de conta que é um Y, tá, gente? Cromossomo X e cromossomos Y. Eles são ligados em pares. Por que eles são ligados em pares? Porque nós temos informações do nosso pai e temos informações da nossa mãe. Então, o que acontece? Eu tenho um gene do meu pai e tenho um gene da minha mãe. Os dois se juntaram e formaram os meus cromossomos que me deram todas as características que eu tenho. Então, eu tenho um pouco de informação do meu pai, tenho um pouco de informação da minha mãe, sei lá, eu tenho o cabelo do meu pai, eu tenho a cor de pele da minha mãe, eu tenho a altura do meu pai, eu tenho o jeito de pensar da minha mãe, sabe? Essas características que a gente adquire dos nossos pais. Então, o que acontece? Isso aqui é um gene. Eu tenho o gene do meu pai e o gene da minha mãe, tá? Eles se unem e formam os cromossomos. Só que o nosso gene, ele tem duas regiões, tá? Essa região aqui em laranjado, vermelho, sei lá, não sei porque eu tô olhando pra lá, ó. Essa região aqui laranjada, nós vamos chamar de região não gênica. Essa região que eu deixei aqui em verde para vocês, nós vamos chamar de região gênica, tá? Então, o verde aqui é o nosso gene, tá? É a localização, é o lugar onde é definido as nossas características. Então, é esse cara aqui, ó, que define a cor da pele, a cor do olho, a cor do cabelo, a altura, tá? Então, é nessa região que é definida as nossas características. E quem é que comanda isso aqui? Quem é que ajuda? É a região não gênica, tá? Então, essa região não gênica que fabrica algumas proteínas que ajudam na formação desse gene aqui, que é justamente quem comanda as minhas características, tá? Então, por favor, não esqueça, nós temos genes do nosso pai, genes da nossa mãe, os dois se juntam, formam os nossos cromossomos, que no total são 46, ou em pares, tá? 23 pares que andam sempre juntinhos, ou X, ou Y, meu Y é horrível, enfim, tá? Que vai dar origem. Essa região gênica é o que define as nossas características, tá? Próximo, quem são os alelos? Os alelos são as variações do mesmo gene. Então, assim, eu tenho o mesmo gene. Vou pegar outro aqui para vocês entenderem, tá? Eu tenho o mesmo gene. Só que eu posso ter gene azão, azinho. Eu posso ter gene azão, azão, tá? Vamos supor que esse é o azão, 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 azinho. Então, os alelos, eles são variações do mesmo gene. Então, em rosa aqui, vamos supor que o rosa seja o mesmo gene. Só que o meu gene, ele pode ser azão ou ele pode ser azinho, tá? Então, as variações, elas vão ser definidas de acordo com o teu material genético, tá? Próximo, pra gente não estender muito. O que é o genótipo? Os genótipos são justamente essas letrinhas que eu falei pra vocês. É o azão, é o azinho, bezão, bezinha, assim sucessivamente, tá? É a constituição genética, é a constituição do DNA. Então, o nosso DNA, ele é formado por esses alelos que são quem? Azão, azinho, bezão, bezinha, assim sucessivamente. É só lembrar das letras, tá? São as letras. E quem que é o genoma? O genoma, ele é toda a constituição do DNA. O genoma é todo o DNA, é todo o conjunto do DNA. Aí eu coloquei bem grande para vocês no slide. O genoma é diferente de código genético. O que é o código genético? Por exemplo, se você vai no mercado ou em qualquer outro lugar para comprar qualquer produto que seja, esse produto ele vai ter um código genético. Desculpa, um código de barras, tá vendo? Esse produto ele vai ter um código de barras. Esse código de barra é o que define o que produto que é, validade, o valor, quanto custa e etc, tá? Nós temos um código genético que define e guarda as nossas características, tá? Só que o genoma ele é todo o DNA. O código genético é uma região que guarda essas nossas características que são únicas. Ninguém mais vai ter o mesmo código genético que você. A não ser quem? Eu exemplifiquei para vocês as gêmeas, né?
Os gêmeos, por exemplo, eles têm o mesmo DNA, eles têm o mesmo gene, só que existem algumas coisas que eles podem ser diferentes. Por exemplo, embora sejam iguais, embora eles sejam o mesmo DNA, o mesmo gene, eles podem ser diferentes em comportamento, digamos assim, tá? Vamos supor que um gêmeo gosta mais de sair e o outro gosta mais de ficar em casa. Um gêmeo gosta de comer mais e o outro não. Um gosta de conversar, é super falante, o outro já é mais quietinho. Mas isso não significa que eles não tenham o mesmo material genético. O DNA deles é igual. O comportamento, a mentalidade é diferente. Mas isso não significa que eles tenham um DNA diferente, tá? Então, assim, o genoma é todo o DNA. O código genético é o que define as nossas características, tá? As nossas informações. E aí o genoma ele pode ser haploide, diploide ou triploide. Nós, por exemplo, somos diploides. Por que nós somos diploides? Porque nós somos formados de 2 alelos. Di vem de 2, tá? Duplo. 2 alelos, um do pai e um da mãe que se juntam e formam o cromossomo, tá? Então nós somos diploides, nós somos azão, ou azão, azinho, enfim. Cada um é diferente, tá? E aí, quem que é o fenótipo, né? Eu lembro que vocês me perguntaram, sim, e aí, como é que eu vou saber diferenciar genótipo de fenótipo? É simples, tá? Genótipos são as letras, fenótipos são as características físicas. Vamos supor aqui, ó, outro exemplo. Vou dar o exemplo do camundongo, que eu dei pra vocês, tá? Vocês sabiam que os nossos genes são 99% iguais aos de um camundongo? Mas olha as nossas diferenças, né? Existe muita diferença entre um ser humano e um camundongo. Só que o que diferencia é a manifestação da característica desses genes. Por exemplo, gene do camundongo, gene do ser humano, tá? Eles têm 99% de parecerem iguais. São 99% iguais, tá? Só que o que diferencia nós deles é a manifestação do gene, tá? Esse gene aqui, ó, é o do camundongo, que faz ele ser um camundongo. E esse aqui, ó, esse gene aqui do ser humano é o que diferencia o ser humano do camundongo. Então, o jeito de agir, a manifestação, o jeito de se manifestar no organismo é o que diferencia um organismo do outro, tá? Vamos supor que eu tenha no meu material genético o gene de olho verde. Eu tenho um gene para olho verde, porque, sei lá, o meu avô tem um olho verde. Mas, pô, eu não nasci com olho verde, né? Que pena. Mas não significa que os meus filhos ou os meus netos, por exemplo, podem ter olho verde, né? Então, assim, o que diferencia os organismos um do outro é a manifestação genética deles, é a manifestação do gene. Lembra que eu falei que o gene é o que comanda as nossas características? Então, o que vai comandar, o que vai definir se você vai ter o olho verde ou se teus filhos vão desenvolver câncer ou se, enfim, é o gene, tá? Então, assim, o fenótipo, ele é a expressão do gene. É como o nosso gene ele vai se expressar. Os meus genes que se expressaram, por exemplo, são os genes de cabelo castanho, olho castanho, pele clara, tá? E baixinha, infelizmente. Enfim, tá? Então, o que vai diferenciar eles são a manifestação do gene. Então, toda característica física, se a pessoa é alta, se é magra, se é gorda, se é baixa, se é morena, se é negra, se o cabelo é liso, se é crespo, se é bonito, se é feio, se é chato, se é legal, são os fenótipos, tá? Próximo. Por último, aí nós temos dois últimos conceitos, que é de homozigoto e heterozigoto, tá? Homo significa igual. Então, homozigotos são as características que têm as letras iguais. Azão, azão, azinho, azinho, tá? É um indivíduo puro. O heterozigoto é um indivíduo híbrido, é quando as letras vão ser diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Então, letra igual, azão, azão, azinho, azinho, homozigoto.
Indivíduo com letras diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho, heterozigoto. Eu já tô querendo misturar tudo já. A língua dá um nó, né? Por último, eu quero falar pra vocês um pouquinho do conceito de dominante e recessivo, tá? Se o vídeo ficar legal, se vocês gostarem, se o feedback for bom, a gente pode preparar uma outra aula sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. E a gente pode pensar também numa alternativa de falar sobre replicação de DNA que vocês precisam saber, tá? Me deem esse feedback depois, por gentileza. Qual a diferença de dominante e recessivo, né? Pra gente dar uma introduzida aí pra primeira lei de Mendel, então. Mendel, rapidinho, vou falar dele. Mendel, ele fez o estudo com ervilha, tá? E ele percebeu que algumas eram dominantes sobre as outras. Minha filha mexeu aqui, ó. Peguei as bolinhas dela aqui pra vocês entenderem, tá? O que ele fez? Ele pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes e cruzou essas ervilhas, tá? Nesse primeiro momento, quando ele cruzou, quando deu o resultado, ele percebeu que as ervilhas amarelas, elas apareciam mais do que as verdes, né? Os produtos das amarelas, elas apareciam mais do que as verdes. Então ele pensou, poxa, se eu cruzei as duas e apareceu mais amarela do que a verde, então é porque a amarela tem alguma coisa que a verde não tem, que ela aparece mais do que as verdes. Então eu vou chamar ela de dominante. E aí o que ele fez? Ele deu para ela as letrinhas, o genótipo, lembra, as letras são o genótipo, tá? Genótipo azão, azão ou azinho, azinho. Então, o dominante, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Depois, ele pensou, mas se a amarela, ela domina de alguma forma que eu não sei como, a verde, ela aparece numa outra geração. Ou seja, o recessivo, ele pula gerações. Lembra que eu dei o exemplo do recesso? Quando a gente tira aquele recesso de 15 dias no meio do ano, né? A gente chama de recesso porque a gente dá uma pausa nas atividades escolares, por exemplo, né? Então a gente chama de recesso, a gente dá uma pausa, a gente deixa de aparecer na escola, sei lá, por 2 semanas. Então foi assim que a ervilha verde fez. Ela deu uma pausa de uma geração, ela pulou uma geração e só apareceu na outra. E aí ele chamou ela de recessivo e afirmou que o genótipo do recessivo seria azinho, azinho. Ou seja, nós temos o dominante, parênteses, tá? Vou abrir um parênteses. O dominante não significa que ele aparece em maior quantidade. Não significa que eu tenho mais ervilhas amarelas, não significa que ela é dominante, tá? Significa que ela se sobrepôs mais do que a verde. Ela evoluiu, ela apareceu mais do que a verde, então por isso que ela domina. Não significa que tenha mais na sociedade ervilhas amarelas, significa que ela, junto com a verde, ela apareceu mais do que a verde, tá? Então, assim, o dominante, nós temos as ervilhas amarelas, nós vamos ter o genótipo azão, azão ou azão, azinho, e o recessivo nós vamos ter as ervilhas verdes, azinho, azinho. Tá bom? Oi, meu amor. Falei pra vocês que o vídeo era caseiro, né? Vem cá, dá um beijinho. Manda um beijinho ali, ó. Aqui, ó. Beijinho. Vai lá, mamãe já vai. Mamãe, quer bater? Quero. Corre lá que eu já vou. A mamãe já vai. Já vou. Falei que o vídeo era caseiro, né? Então tá bom, tá? Então pra finalizar, esse termo dominante e recessivo é esse. Fico no aguardo pelo feedback de vocês, se vocês gostarem, se achar uma merda também pode falar, tá? Sugestões, críticas, pode deixar aí nos comentários que a gente amadurece a ideia pra fazer mais, tá bom? Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa. Eu espero que a gente se veja em breve. Tchau, tchau!